Viralizou na internet o vídeo de um menininho manuseando uma aranha caranguejeira. Você não viu? Edição, coloca aí pro pessoal de casa. Olha o tamanho dessa aranha. Vou mostrar para vocês, esta é uma fêmea. Essas são as fucículas. Deixa eu até mostrar para vocês. Olha para o tamanho dessas fucículas. Vejam só, parece ferrões de morcegos. Olham. Vai, encosta o dedo aqui para você ver. Nossa! E agora, vou mostrar para vocês se ela vai ferroar ou a madeira. Ferroa, vai. Olha o tamanho dessas fucículas. Olham para essas fucículas. Corredeira, muito corredeira. Essa aranha é chamada de caranguejeira. É o nome dela. Só que eu chamo de caranguejeira do coqueiro. Só que mamangava. Essa aracnídea aqui, ela também é chamada de caranguejeira macaca. Ela aguenta tomar um tombo, ó. Ela não morre. Só que tem uma que é azul, que a minha tia chama de bruma, que só ela não fica no chão, fica andando no solo. Ela faz a teia bem aqui, assim. Ela faz uma teia bem aqui. Ela cobre assim. Se ela cair no chão, ela já morre. Essa aqui, ó, não morre. Essa aqui, ó, acho que é uma biculária ou é a caranguejeira macaca. É uma fêmea, por causa que a fêmea tem essas patinhas aqui, ó. Parece que tem espinzinho aqui que gruda. Já o macho tem tipo um bico de um pato. Impressionante, não é? Por isso que a gente do É o Bicho veio até a Faculdade de Ciências Biológicas aqui da PUC Campinas para saber: a aranha é realmente um animal perigoso? Conhecida por serem as maiores do planeta, a aranha caranguejeira tem cerca de 900 espécies em todo o mundo. São de hábitos noturnos e, em geral, são pouco agressivas. Vamos diferenciar animais peçonhentos de venenosos. Os animais peçonhentos são aqueles animais que têm a glândula de veneno e têm o órgão inoculador. No caso, por exemplo, das aranhas. E o venenoso, ele tem a glândula de veneno, mas ele não tem o órgão inoculador. Então, nós temos que saber distinguir. No caso das aranhas, todas são consideradas peçonhentas, só que das espécies existentes, existe cerca de mais ou menos de aproximadamente 40 mil espécies descritas, conhecidas, descritas, mas nem todas são prejudiciais para nós seres humanos. No caso das caranguejeiras, ela tem a peçonha, ela tem o órgão inoculador, mas ela só vai ser útil para animais de pequenos portes, no caso da alimentação. Nesse caso do menininho, ele fica manuseando a aranha, ela não ocasiona nada para ele. O que poderia acontecer? Como é considerada uma aranha peluda, muito peluda, os pelos que se encontram no dorso do abdômen, quando a aranha se encontra em perigo, acuada, ela libera esses pelos. E ao inalarmos ou ao contato com a pele, causa irritação na pele, uma coisa mais grave em relação a isso. Quer dizer que você pode, inclusive, ter a caranguejeira em casa. Inclusive, eu conheci várias pessoas, vários colegas meus, que tinham uma caranguejeira, que davam insetos, que elas são carnívoras, né? Elas se alimentavam, se reproduziam e continuavam ali sem causar nada mal algum. Então, a caranguejeira não é até considerado um animal assim de exótico para você ter em casa, porque ela não vai lhe causar dano algum. Então, o menininho está correto, ele vai manuseando, vai pegando e mais nada de mal vai acontecer com a gente. A não ser que você toque na boca, ela pode inocular. Você sente dor, uma irritação, mas nada demais. E para quem acha que deve ser difícil identificar o sexo da aranha, não imagina que é muito mais fácil do que pensamos. E para que nós possamos diferenciar as aranhas machos e fêmeas, existem várias maneiras. O tamanho, a coloração, mas na minha opinião, uma das maneiras mais fáceis que eu consigo realmente identificar é que quando você analisa uma aranha, independente de que tipo de aranha ela seja,
nós sabemos que elas apresentam 4 pares de apêndices locomotores. O primeiro par de apêndice é chamado de pé de palpo, como se fosse uma anteninha, tá? E nesse pé de palpo, em machos, ela tem uma bolinha, como se fosse uma luva de boxe. É como se fossem os nossos braços e uma luvinha. E essa bolinha é chamada de bulbo espermático. Isso somente ocorre nas aranhas machos. Nas fêmeas são desprovidas do bulbo espermático. Isso é um processo para reprodução. Então, é uma das maneiras fáceis de você olhar assim na aranha e ver, esse é um macho, essa é uma fêmea. Mesmo que o bulbo espermático, dependendo da aranha, ele é bem pequenininho, mas a gente que está acostumado a manusear, a gente consegue identificar essa bolinha, esse bulbo espermático nos machos, além de cor, etc. e tal. Depois de fecundado, quanto tempo depois as outras aranhas, né, da cria? Da cria. Então, ela é muito interessante você perguntar, porque o macho, independentemente, todas as aranhas, elas têm a glândula sericígena que produz a seda. Então, todas as aranhas produzem seda. No caso, mesmo que ela não construa teias, porque a gente estuda aranhas, nós sabemos que existem as construtoras de teias e aquelas não construtoras, que são as errantes, né? Mas todas elas têm a glândula de seda. Então, na época da reprodução, isso é uma característica muito comum que ocorre em todas as aranhas, o macho da aranha, ele tece uma estrutura, como se fosse um pequeno prato de seda. Aí, o orifício genital do macho, e da fêmea também, do macho está na parte ventral. Ele sobe sobre esse prato e libera os gametas masculinos. Com esse bulbo espermático, ele chega e os espermatozoides migram. Por isso que eu falei para você que parece uma luvinha de boxe. É bem assim, tem um buraquinho na ponta. Então, os espermatozoides migram. Aí, ele vai atrás da sua fêmea. Aí, a gente sabe que a fêmea, ela libera o cheiro característico e o macho é atraído. Quando ele encontra a sua parceira, o que ele faz? Ele vai dando carinhosamente tapinhas na região anterior dela e ela vai levantando. Quando ela levanta os apêndices, ele toca o bulbo espermático, ele não insere, ele toca no orifício e os espermatozoides migram e aí ele sai correndo, ocorrendo dessa maneira a reprodução. Geralmente 10, 15 dias após, a fêmea, o que ela faz? Ela, após a fecundação, ela vai tecer, aí a fêmea novamente vai tecer uma teia, né, onde ela vai depositar os ovos fecundados. É como se, eu falo sempre para o pessoal, é como se fosse uma placa de pedra. Colocou, aí ela fecha com a seda. E após 10, 15 dias, ou um pouco mais, dependendo da espécie, as aranhinhas fecundadas, né, vão eclodir daquele ovo. Então, ela libera um ovo. Ela produz um ovo onde estão inseridos os gametas fecundados, onde vão liberar as aranhinhas. Se você observar, se a gente observar, vai depender, como eu falei, de cada espécie, 10, 15, 20 dias, dependendo também do número de aranhas. Tem aranhas que liberam do ovo, da ooteca que nós falamos, 10, 15, 20 ou até mais aranhinhas. E um fato bastante interessante é que em muitas espécies a própria caranguejeira, né, ela carrega consigo, nos apêndices posteriores, o ovo, até a eclosão das aranhinhas. As aranhinhas, após eclodirem do ovo, vão no dorso, sobem no dorso, ficam no dorso da mãe até sofrerem a primeira muda, depois eles deixam o dorso da mãe e vão ter, né, a sua vida, vão ser predadas, logicamente, que devido à grande quantidade, nem todas vão sobreviver, porque são, né, servirão de alimentos para outros animais. A maioria das espécies de aranhas são solitárias e dificilmente mantém um companheiro. A viúva negra, mais conhecida por matar o parceiro após a cópula, é uma das mais famosas e podem ser encontradas em qualquer lugar. Ela tem no Brasil, porque existem também várias espécies de viúva negra. Normalmente, aquela que nós conhecemos é uma aranha que tem uma ampulheta vermelha, né? Geralmente as pessoas, tem uma ampulheta vermelha que é característica da viúva negra. Mas existem outras viúvas negras, né, que não têm essa ampulheta vermelha, tem manchas amarelas, depende da região em que elas se encontram. Vamos falar no geral da viúva negra. Viúva negra por quê?
porque ela mata o seu parceiro após a cópula, né? Então essa é a realidade. Além do mais, a viúva negra, fêmea, ela é bem maior, né, que o macho. Se ela tem, vamos pensar, 5 centímetros, ela é menor. O macho ele tem 2, né? Então tem todo o processo reprodutivo e após a penetração dos espermatozoides, se o macho não sair correndo, teoricamente a fêmea vai comer, vai se alimentar do macho. Então aí veio o nome popular viúva negra.